Vilber Figueiredo. Você nos acompanha pelo rádio e acompanha também pelo aplicativo Rádio Sol, pelo aplicativo Rádiosnet, pela Alexa, YouTube na Sol TV Play, pelo Facebook do Portal Solonópolis e aqui pelo Instagram do programa Solonópolis Agora. Escolha a sua plataforma e acompanha a gente todos os dias. Mas, meus amigos, abre a tela aí, Anderson Silva, nós estamos aqui com as meninas, fazem parte da assistência aqui do município de Solonópolis. Estou recebendo aqui a doutora Mayara Camelo, também a Dávila, que já é nossa sócia aqui também, né, Dávila? Já veio várias vezes. E a Daniele Moraes, né, que veio já para falar praticamente tudo, né? Ela já veio aqui para... todo o assunto aqui ela já veio, né? Inclusive, não vai ser assunto dessa... Já posso falar, né? Não vai ser assunto dessa entrevista de hoje, porque o nosso foco é hoje, mas nós já estamos marcando aqui uma nova oportunidade para a gente falar sobre Bolsa Família. A Daniela está trazendo uma informação para a gente agora, né, sobre a questão da frequência escolar das nossas crianças, que está interferindo na questão do Bolsa Família, tá? É um assunto importante, preocupante, e a gente vai marcar uma oportunidade para falar sobre isso. Não hoje, porque o nosso foco é hoje, tá bom? Boa tarde aqui das meninas, doutora Mayara, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Vilber. Boa tarde aos ouvintes, Anderson. Primeiramente, agradecer, né, o espaço de mais uma vez estarmos aqui falando dessa campanha. Uma campanha que é muito importante, né, um assunto bastante delicado, porém necessário que a gente converse um pouquinho. Lembrar que o Maio Laranja, né, que é uma campanha de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, por mais que a gente trabalhe, né, o mês todo de maio, com muitas ações, inclusive até uma equipe, né, veio na primeira aqui já semana. Já é a nossa segunda rodada de conversa. Pronto, sobre o Maio Laranja. Faz parte da nossa programação bastante extensa, inclusive foi comentada, né, toda a programação no primeiro programa de rádio. Sim. Então os ouvintes, se quiserem acessar, né, para conferir o restante das programações desse mês, pode estar acessando o site e as redes sociais da Prefeitura, né, para conferir as próximas ações. Aí hoje a gente está aqui, né, num dia emblemático, como você já falou, que é o dia 18 de maio, né, o Dia Nacional, que foi um dia escolhido, né, por uma lei federal no ano de 2000, justamente para poder trabalhar a temática, né. Teve algum fato, assim, porque sempre essas datas é motivada por algum acontecimento, alguma coisa, e geralmente alguma coisa, uma tragédia, alguma coisa triste, né? Sim. Teve algum fato que marcou para ser esse dia? Sim, historicamente teve um caso em 1973, né, de uma criança, a Araceli, de apenas 8 aninhos, que ela foi violentada, foi assassinada, drogada, enfim. E esse caso, né, em 73, que motivou, né, aí a lei federal, no ano de 2000, a criar a campanha do Maio Laranja, a ter esse cuidado, né, com crianças e adolescentes. A gente vai falar muito aqui na palavra proteção, sabe, Vilber? Porque eu acho que proteção remete muito a cuidado. E a gente tem que se preocupar porque muitas pessoas podem até evitar esse assunto por achar que, não sei, por medo, né, por vergonha de conversar sobre, ou por achar que isso nunca vai acontecer na sua família. E, de fato, infelizmente, a violência sexual está aí, né, pode acontecer em qualquer família. E falar isso não é para assustar os ouvintes, muito pelo contrário, é para, de fato, orientar, né? Porque a gente sabe que uma família, quanto mais informações essa família tiver, mais protegida aquela criança vai ficar, né? É isso. Por isso que nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Boa tarde também da Dávila. Seja bem-vinda aqui, Dávila, mais uma vez, né? Que vem falar sobre o ponto de vista do CAPS, e daqui a pouquinho as pessoas vão entender o que uma coisa tem a ver com a outra, né, Dávila? Mas primeiro, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Vilber, Anderson, as minhas colegas e a todos os ouvintes, né? Como Mayara reforçou, né, muito bem, é uma campanha que precisa, né, ser falada, né? A gente trata dessa campanha no mês de maio, mas nós costumamos sempre dizer, né, são campanhas que têm meses específicos para serem trabalhadas, mas precisa, né, ser discutida em todos os meses do ano, né? A gente trabalha muito nesse sentido, né, de trazer essa importância para também os outros meses. É isso. Doutora Daniele Moraes,
bem-vinda também, obrigado pela participação. E, na verdade, o que a gente tem percebido, não só nessa campanha do Maio Laranja, mas em outras campanhas, assim, é uma junção, né, de toda a esfera do município para fazer esses alertas. É uma rede, né, que a gente tem, né? Não só no Maio Laranja, mas também o Tudo Rosa, né? A gente tem uma rede e isso acaba ajudando bastante. Boa tarde. Boa tarde, Vilbe, Anderson. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da Rádio FM Sol e principalmente ao programa Solonópolis Agora. É um prazer estar aqui de novo, né? Hoje, 18 de maio, um dia emblemático, como disse Maiara, né? Estamos em campanha Maio Laranja, ou para outros é Faça Bonito. E como você falou, toda a rede está mobilizada para esse momento. Então, as escolas, né, todas as escolas, com todas as crianças, né, de acordo com as faixas etárias, sendo orientadas, né, sobre o que pode incomodar, o que são comportamentos, né, negativos, o que pode comportar e como ela pode pedir ajuda, né, se algo incomoda, e de acordo com as faixas etárias. Semana passada, nossa rede de assistência social, estivemos reunidos no CRAS com convite às nossas famílias, porque a gente também, dentro dos serviços de convivência, está trabalhando o tema. Primeiro formamos nossos orientadores, visitadores, depois a gente está trabalhando a temática com as crianças. Começamos essa semana a temática com os idosos, que vai culminar na quarta-feira, e chamamos as nossas famílias, porque a gente ensina as crianças, mas as famílias também, né, devem saber o motivo, né, e devem também ser um agente de proteção, né? Quando a gente fala em criança e adolescente, não existe os meus filhos, né? Todas as crianças são minhas e são nossas, né? Então todos nós, tanto o poder público, profissionais, sociedade civil, tem o dever de proteger. E os idosos, imagino que também seja até uma questão assim importante, cultura, porque na época deles, né, não havia assim tanta informação, né? Como diz a música, não havia paredão, mas também não havia tanta informação, né? Então, assim, talvez por falta dessa informação, eles não conseguiram passar a orientação, né, que a gente tem hoje, que as mães têm hoje, não conseguiram passar essa informação. Então, trabalhar isso com eles também é uma forma de mudar isso, né? Inclusive, né, eles repassam, né, toda essa bagagem cultural, e alguns deles relatam que podem ter sofrido violência na infância. Sem saber que era. E os atos eram normal, né? Eram pessoas próximas, eram pessoas normalizadas, algo que incomodava, mas que criança na época não podia falar, né? Não tinha o direito de falar, se desacreditava das crianças. E hoje eles tendo as informações, alguns podem dizer, não, eu não me recordo, mas eu posso ter sofrido violência, né? E já previne que futuras crianças, né, netos, parentes, afilhados, né, não possam sofrer. Bom, aproveitando deixa eu voltar aqui com a doutora Maiara. Nós falamos sobre isso com os meninos da última entrevista, mas aproveitando que realmente o objetivo é um reforço, a gente voltar ao tema para fixar mesmo, né, doutora Maiara? Só a gente contextualizar aqui a diferença entre abuso e exploração, né, porque são coisas diferentes. E é muito importante a gente entender as diferenças. Pronto, o abuso sexual é envolver crianças e adolescentes, né, em atividades sexuais para satisfazer o agressor. E aqui a gente não pode remeter somente à relação sexual forçada, o estupro, né? Muitos acham que é apenas isso o abuso sexual, só que não, vai muito além. Um toque indesejado já é abuso sexual. Passar a mão nas partes íntimas da criança é abuso sexual. O abusador fazer com que crianças e adolescentes passem a mão nas partes íntimas dele. Mostrar vídeos de teor sexual para crianças e adolescentes. Fazer com que crianças e adolescentes presenciem atos sexuais, né? Também é considerado. Mostrar as partes íntimas.
E em relação ao estupro, é importante até a gente comentar um pouquinho aqui sobre, em relação à idade, né? O estupro de vulnerável. Dizer, né, para os ouvintes que criança não namora, isso já é bem claro. Dizer que todo envolvimento, né, sexual com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Por sua vez, né, a exploração sexual é a utilização sexual, né, de crianças e adolescentes com objetivo de troca ou lucro, né? Aí tem aí a figura da pornografia, do turismo sexual, tem a questão da troca por uma roupa, por um objeto de valor, por dinheiro, por comida, promessa de garantia de dinheiro, exploração também em redes sociais, né, aí na mídia, que a gente está vendo muito. Inclusive teve um caso até recente, né, de um influenciador aí, não sei se os ouvintes vão estar recordando, do Ítalo Santos, um influencer que estava explorando, né, crianças e adolescentes ali do convívio dele, postando vídeos nas redes sociais, conteúdo sexual, com danças sexualizadas, em posições sexualizadas, até em camas, enfim, fazendo aquele conteúdo, né, postava em YouTube, no Instagram, enfim, de forma, né, explorando sexualmente aquele público. E isso dava para ele visualizações, dava mídia, né? E a troca ali era ele presentear as famílias, seja com feira, com objetos de valor. Enfim, esse é um dos exemplos, né, de exploração sexual, para ficar mais claro. Um outro exemplo também de exploração sexual, que também apareceu muito na mídia, que foi de grande repercussão, foi um caso de um piloto, não sei também se acompanharam, que um piloto de avião foi preso. E a questão ali foi que a avó estava explorando sexualmente as netas, né? Então, teve a figura do abuso sexual e da exploração sexual de crianças e adolescentes da própria avó. Então, são casos que a gente, quando vê na mídia, né, a gente se assusta. Mas, infelizmente, o cenário de abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes está em todos os municípios, né? Aqui em Solonópolis tem, nas cidades vizinhas também tem. Então, assim, a gente tem que ter essa noção da importância do assunto, né? E a campanha do Maio Laranja, ela surge justamente para isso, para lembrar que proteger crianças e adolescentes é uma obrigação de todos nós, né? Escola, família, serviços públicos e a sociedade em geral. Tem mais do que deveria ter. Na outra entrevista, as meninas, acho que foi do Conselho Tutelar, que falou sobre os números, né? Volto a repetir, só para as pessoas entenderem, esse tipo de caso, a gente adotou o procedimento de trazer os números, mas não trazer o caso em si, pela questão da repercussão e de não publicizar a vítima, principalmente, né? Não gerar nenhuma situação de constrangimento, mas tem números, assim, muito, muito ruins, né? 2 pontos que vocês tocaram aqui e que eu queria só pegar também a opinião de vocês, voltando para aquela questão da cultura, né? Que são as brincadeiras, entre aspas, né? Que o pessoal considera inocente, né? Que é uma questão de cultura, né? É o tio que chega lá com a criancinha pequena e vou chegar aqui na parte íntima, né? Aqui, cadê? Já cresceu, olha o tamanhozinho aqui, tá aqui, né? E logicamente que, assim, nem todos fazem com uma intenção, né? Para eles é uma questão de carinho, mas é assim, é uma coisa errada, né? E a gente tratou disso aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês também. A gente até entrou na questão de fotos hoje nas redes sociais, são muito comuns, com as crianças com as partes íntimas sem estar cobertas, quer dizer, tudo isso e aí a rede social é aberta para todo mundo, e tem gente boa, mas também tem muita gente ruim, né? E pode aproveitar essas imagens e usar para outros fins, né? Então, até como orientação para as pessoas, tem muita gente que vai dizer, não, mas não tem nada, eu vou lá, é meu filho, eu vou lá e faço isso, não tem nada. Para ele, talvez não tenha nada, né? Mas para quem vai ver, tem muita coisa, né? Quem quiser pode ficar à vontade. Pronto, realmente, Wilber, é muito preocupante essa questão que você falou, né? Culturalmente falando, que vinha sendo muito disseminado, de ver o corpo da criança, querer brincar, querer fazer alguma situação, como você até citou aí, né?
Só que a gente tem que entender que a gente tem que respeitar o corpo da criança, né? Tem que respeitar o não da criança. Porque muitas vezes a criança fica incomodada com aquilo e o pai ou a mãe força a criança a aceitar. Digamos, muitas vezes, por exemplo, a criança não gosta de um tio. Aí o pai, fala com seu tio, dá um beijo no seu tio, senta no colo do seu tio, sendo que aquela criança já não tem afinidade, já não gosta. Então a criança se comporta como, né, como não gostar daquela situação, diz não muitas vezes, e o pai ou a mãe força ali, né, um vínculo, força alguma coisa do tipo. Então a gente tem que ter noção que as nossas crianças e adolescentes, a gente precisa respeitar. Porque muitas crianças também cresceram com traumas também em relação a isso. Por ver seu corpo violado, seja por uma brincadeira, seja por qualquer situação desconfortável, né? Então é preocupante porque quando ela cresce, ela se deparar com um abusador, ela vai normalizar. Porque o não que ela deu para o tio ou para a mãe, em alguma situação ali, né, desconfortável, quando vier um abusador para realizar o abuso com aquela criança, ela vai entender que o não dela não é respeitado, né? Então, tudo que a gente faz com crianças e adolescentes, a gente ensina, é para o futuro, né? É saber que aquilo tem uma consequência no futuro também. Por falar em consequência, Dávila, vamos falar dessas consequências sob o ponto de vista mental, né? O que isso provoca, por exemplo, na cabeça de uma criança, de um adolescente que passa por um tipo de trauma desse, que imagino que carrega para a vida inteira. Sim, é muito importante, sabe, Wilber, a gente se atentar, né, para essas consequências que muitas vezes existem dentro da nossa sociedade, crenças, né, muito erradas de achar que uma situação como essa de abuso, se a gente não tocar nesse assunto, se a gente não falar sobre ele, ele vai adormecer e ali a criança, né, o adolescente vai conseguir superar isso. A gente considera até um mito, né, não falar sobre o sofrimento, esse sofrimento ele vai simplesmente desaparecer. Quando na verdade não, né? O processo, essa marca... E fica a marca, né? Vai ficar pelo resto da vida, né? Dentro das relações, né? Uma pessoa que sofre um abuso, né? Uma exploração na infância, não vai conseguir, né? Ter relações, as relações que, por exemplo, ela teria se não tivesse sofrido abuso, né? Além de marcas e mudanças no desenvolvimento, né? Nos aspectos emocionais, nos aspectos comportamentais, a gente percebe claramente que a criança, o adolescente, ele muda, né? Uma criança que tinha um determinado comportamento, né, de interagir positivamente com o outro, não consegue, de certo modo, agir da mesma forma que agia antes, né? E isso é um sinal de que essa criança e que esse adolescente precisa de ajuda, né? Isso precisa ser cuidado, precisa ser olhado para que essa pessoa consiga elaborar estratégias de enfrentamento, para conseguir seguir, para conseguir ter boas relações, né, para conseguir realmente ter um futuro positivo. Como é que o CAPS pode ajudar nessa situação? Perfeito. Nós trabalhamos, Wilber, sempre nessa proposta de acolhimento e atendimento às vítimas de abuso, né, e às famílias também. Vocês têm um atendimento específico para esse tipo de caso? Sim, normalmente nós, assim que chega, né, geralmente vem encaminhado, na maioria das vezes, vem encaminhado do CREAS. É claro que nós temos outros meios de encaminhamento, mas normalmente é CREAS e a gente atende de prontidão, né? Claro que percebendo, né, que uma situação de abuso é uma situação emergencial. Tá. Esse atendimento é feito especificamente só com a criança ou com o adolescente ou é feito com a família também? Que é um processo, né? Exatamente, é feito com a família, né? Nós damos todo esse suporte à família, né? A gente entende, principalmente, né, quando se trata de criança e adolescente, nós não podemos atender só a criança ou adolescente. Em todos os casos, e especificamente, né, em casos de violência, a gente precisa dar esse suporte, né, para que a família consiga também ajudar, consiga compreender, né, e acolher essa criança ou esse adolescente. Você falou aí que, assim, na maioria das vezes vem encaminhado por outra instituição, né, o CREAS. O ideal é isso ou já a família quiser pode ir direto ao CAPS? O ideal é passar já por uma triagem através dessa rede? Sim, eu entendo. E assim, o CAPS ele é porta aberta, né? Em todos os sentidos, na verdade, em todas as demandas. Pode ser que, por exemplo, a demanda de abuso chegue primeiro no CAPS,
Sim. né, a pessoa venha para um processo de triagem e aí nessa triagem a gente identifique que essa pessoa sofreu um abuso, né, que essa criança sofreu um abuso. Então, nós podemos acolher esse paciente nesse sentido e nós fazemos os devidos encaminhamentos, né, tendo reconhecido nessa primeira triagem que a pessoa, né, a criança ou adolescente sofreu o abuso. Tá bom, o pessoal tá querendo que a gente fale aqui, viu? Fale a respeito da violência sexual por meio da tecnologia, para informar como se defender. Boa pergunta, vou deixar aqui na lista, né? Mas deixa eu passar aqui para Daniele Moraes, né? A gente falou dessa questão de algumas coisas que o pessoal acha que não tem problema, mas tem. Mas também tem aquelas coisas que são mitos, né, Daniele? Crenças erradas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, a gente tem algumas crenças com relação aos agressores e como também as vítimas, né? Então, achar que os agressores, eles têm um determinado estereótipo, né? De pessoas alcoólatras ou pessoas homossexuais ou que têm algum tipo de deficiência ou que são psicopatas, tarados, né? Aquela cara de é mal, uma crença totalmente errônea. Né? É um mito, porque, na verdade, a maioria dos casos, apenas das estatísticas, 6% dos abusadores, eles são pessoas com essas características, né? A maioria são pessoas da normalidade, né? Do convívio, da família, da criança. Então, são pessoas, muitas vezes, da confiança da criança. Então, a gente sempre achar que uma pessoa da confiança, né? Não vai. Seja de confiança, não vai fazer isso, né? Porque não tem essas características, né? Que eu falei, é uma crença. Você né? falou Então, aí, eu me lembrei de um... Sempre a gente tem que estar alerta, um caso né? engraçado. Minha mãe, quando as minhas irmãs saíam de casa, que ela era pequena, ela dizia, minha filha, cuidado com os bêbados, porque eles não vão lhe agarrar, né? Pois Quer dizer, é. às vezes está dentro de casa, né? Outro mito, né? É que a gente acha que essas pessoas elas estão numa classe inferior, né? Ou uma classe desfavorecida, e não. Os agressores eles estão em todos os níveis, né? Em qualquer classe social, em todos os níveis. E muitas vezes as crianças e adolescentes que sofrem abuso e nunca, por serem pessoas influentes, né? Muitas vezes esse abuso não chega nem às autoridades, né? Então, isso é um mito. Também existem os mitos com relação aos comportamentos das crianças, né? Dizendo que é um mito dizer que a criança mente, né? Ou inventa, porque a minoria dos casos são casos fictícios, né? A maioria, as crianças, né, dizem a verdade, então elas não podem ser desacreditadas. Sempre tem que se acolher, verificar o que realmente está acontecendo ou o que aconteceu, né? Outro mito é que a criança consente. Como Maiara bem falou, não existe consentimento, né? Não existe menor de 14 anos. Sim, só para deixar legalmente abuso, isso né? Crime, abuso de vulnerável. Então, não deve dizer que a criança ou adolescente consentiu. Não existe consentimento. O adulto ele tem que ter a responsabilidade dele, ser chamado da sua responsabilidade. Então, isso é totalmente um mito. Outro mito é achar que os abusos eles podem acontecer longe de casa. E muitas vezes acontece dentro do âmbito doméstico, né? Com a frequência do âmbito doméstico, né? E segundo as estatísticas, a maioria das ocorrências ocorre em período diurno. Então, é dentro do convívio, das atividades da criança, né, que o agressor dá aquele jeito de se reservar, né? E cometer o abuso. E também, né, alguns mitos, já falei sobre o perfil socioeconômico, né? Não existe perfil socioeconômico, né, para o abusador. E sobre dos parentes, né? Sempre são assim,
O pessoal... Né? pessoal que tá Fulano dentro, não às é vezes, dentro, capaz muito perto, de fazer isso, né? E basicamente é isso. Então a gente sempre, situações onde a criança relatou algo, sempre é bom escolher, acolher aquela criança, aquele adolescente e fazer os encaminhamentos necessários, né? Como fazer essa escuta, esse acolhimento? Porque às vezes a própria criança nem sabe como dizer, né? Assim, ela tem o medo, tem a pressão, né? Tem a inocência e ela não sabe fazer. Como a família pode fazer isso? Como fazer essa escuta? Desde 2017, né, tem uma lei, né, a lei da escuta especializada, que trata sobre ela chega para evitar a revitimização, né? Não ter que ser contado um fato várias vezes, né? E dentro da lei existe a questão dos relatos espontâneos, quando a criança ela relata, né, para alguém que ela confiou. E aí a gente não vai se detalhar, viu, B, na questão dos profissionais. Sim. Que a gente trabalha tanto, mas para qualquer pessoa da sociedade onde uma criança tenha tido a confiança de contar o que aconteceu ou o que está acontecendo. Então a gente orienta, né? Foi um tio, uma tia, uma madrinha, um professor da escola ou alguém da comunidade, né, que a criança relatou algo estranho, suspeito ou até mesmo relatou uma violência, né? Essa pessoa ela deve acolher, né, essa criança, não no sentido de abraçar e beijar, dizer que eu tô com peninha, tô com pena de você, aconteceu isso, vai ficar tudo bem. Não, mas de escutar com atenção, levar aquela criança para um local apropriado, onde seja sigiloso e escutar, né? Perguntar o que aconteceu e escutar com atenção, porque não é necessário fazer perguntas detalhadas, mas é necessário escutar com atenção, porque tudo isso deve ser registrado para um profissional da rede, né? Seja ele o conselheiro tutelar, seja ele alguém, né, de vínculo dentro da rede de proteção, que pode chegar através do CRAS, pode chegar através do CREA, pode chegar através do CAPS, né? Ou pode chegar através para a escola, né? Então, todos eles são preparados para escutar sigilosamente, né? Fazer um relatório para ser encaminhado para o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar vai tomar, né, todas as providências, os encaminhamentos, né, para que seja investigado, no caso, o sistema de justiça. Nós nenhum de nós da sociedade, a gente tem o poder de julgar, dizer que o fato é verdade ou mentira, mas encaminhar para quem é necessário. Como também para a rede, para aquela criança tenha aquela atenção, né, de proteção, seja de atenção psicológica dela, de sua família, seja uma situação de vulnerabilidade, né, maior dentro da assistência social, seja a questão da escola, de uma forma que ela não precise contar em cada órgão que ela vai, né? Na escola, que todos da escola saibam que ela sofreu uma violência, por isso que ela estava faltando, né? Que no CAPES, né? Então, assim, um relatório único para toda a rede que vai atendê-la, né? Dar essa atenção para que haja superação dessa violência, né? A escuta é o início do processo, né? O início do processo. Aí vem a questão legal, né? De apuração, investigação, judicial, enfim. E aí saber acolher, né? Essas situações, né? Sem esboçar aquela expressão de assustadora, ou que você, pronto, agora sua vida se acabou porque você sofreu, né, você está sendo vítima, sem fazer perguntas duvidosas, que a criança fique logo, poxa, está duvidando de mim, eu vou mudar aqui a minha fala, né? Que eu estou sendo desacreditada. Então, é algo que qualquer um de nós, né, sociedade civil, seja profissional, a gente tem que estar preparado, porque pode acontecer. E outra coisa muito importante, se um de nós formos escolhido pelaquela criança, a gente não pode se omitir. Fingir que não escutou, né? Fingir que
astúcia, né? Não, talvez seja astúcia. Deve sim fazer os encaminhamentos necessários, né? Sem estar contando para um para outro, mas procurar qual é o profissional que poderia me ajudar nesse caso, né? Para onde eu devo falar? O Conselho Tutelar ele pode me orientar e tratar o caso com sigilo, que não deve ser comentado com ninguém, sempre dizendo para a criança ou adolescente, olha, eu não vou poder guardar um segredo disso aqui. Eu vou precisar contar para quem pode te proteger. Né? Mas a gente jamais pode se omitir, seja qualquer um de nós. Você falou da escola, eu queria ouvir aí as três ou qualquer uma. O ambiente escolar é um ambiente assim, mais receptivo até do que a própria família para a criança falar, porque imaginemos que isso aconteça, por exemplo, como vocês já disseram, dentro de casa. Que seja o padrasto, que seja alguém, a criança talvez tenha medo de contar para a mãe a reação da mãe, né? A escola é um ambiente mais neutro. E se as nossas escolas estão preparadas na visão de vocês, para ouvir isso e tratar com esse processo aí, com esse processo que você falou. A gente tem a implantação, né, dessa lei, que é a lei da escuta, desde 2017, tem um protocolo e um fluxo que, através do Conselho da Criança e Adolescente, tem se trabalhado através de uma comissão, tratando a respeito, né, do caso, falando sobre esses relatos espontâneos, que deve ser não só, a formação não deve ser só para aquele profissional, né, mas para todos que lá trabalham. E a escola tem sido porque a maioria agora, escolas de tempo integral, as crianças passam maior tempo na escola e muitas vezes, como os abusos, a violência acontece no âmbito familiar, né, então sempre se tem alguém de confiança, né, na escola. E através do projeto Previne, inclusive o ano passado nós tivemos audiência com o Ministério Público, né, o promotor bem falou a respeito, né, dessas condutas, né, e da importância dos profissionais saberem, né, como agir no caso. E através do Previne, cada escola ela tem uma comissão. O projeto Previne, ele é no âmbito do Ministério Público, foi o Ministério Público que criou. E aí essas comissões, elas ficam responsáveis, né, por fazer capacitações de todas as formas de violência, né, não só a violência, abuso e exploração sexual, como também capacitar, né, seu público, estabelecer fluxos dentro da escola, né, se acontecer algum caso, a quem a pessoa que, né, recebeu o relato, a quem vai se direcionar dentro da escola, né, a quem vai procurar, a quem nós vamos acionar, como também fazer esses procedimentos. Muito bem. A Daniela falou em denúncia, doutora Mayra Camilo, e, assim, denúncia a gente sabe como fazer, né? Assim, a gente sabe o que procurar. Polícia, os órgãos, enfim. Mas, para muita gente que tem medo, que às vezes é um vizinho ver a violência acontecer, mas não quer se expor, não quer se meter, né? Como fazer uma denúncia segura? Pronto. Em caso de... Até sob o ponto de vista também de apuração depois, para depois a coisa não se perder, porque não teve prova suficiente, né? Pronto. Em caso de suspeita ou de confirmação, né, de abuso sexual ou exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente tem aí, né, os canais de denúncia, como Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda, o Conselho Tutelar, o Disque 100. Então, assim, nessa questão da denúncia de forma anônima, é simplesmente, né, fazer a ligação normalmente e solicitar, né, a denúncia anônima. Só a título de confirmação mesmo, porque esses canais de denúncia já trabalham dessa forma, né, de forma sigilosa. Então, tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda, o Disque 100, que é um número nacional, né, a pessoa pode estar ligando. A única informação que pedem no Disque 100 é a cidade, né, e o estado, se eu não me engano, porque para ter conhecimento de onde é, né, para poder mandar aquela demanda para o município em questão. É a Central Nacional, né? Sim, é o número nacional, né, e a informação que precisa é essa, assim, que vai revelar alguma coisa em relação à localidade.
As demais informações sempre seguem em segredo, né, em sigilo, para que não atrapalhem as investigações. Então é importante também lembrar que, eu tenho uma suspeita, mas não tenho certeza, eu acho que pode ser coisa da minha cabeça. Vou esperar mais um pouco, ver se eu vejo mais alguma coisa estranha. Não espere. Faça a denúncia. Então, cabe ao denunciante provar, né? Ele vai alertar, né? Deixa que os órgãos competentes investiguem, veja se é verdade, se é mentira, para que no final, né, proteja aquela criança ou aquele adolescente. Em relação a crimes na internet, né, a gente tem um site aqui, que depois a gente pode até estar te passando para você colocar aí, para todo mundo ver, que é o safernet.org.br/denuncie, que é para crimes na internet, né, que a gente sabe que atualmente essa questão de crimes em meios de mídias sociais está acontecendo muito, seja em redes sociais, seja em jogos online, que a gente sabe também que esses jogos online geralmente tem chat, né, que dá para abrir e conversar, um jogador conversar com o outro e ali começar, né, uma possível situação de abuso ou exploração sexual, que acontece bastante. Então, para crimes na internet, tem esse site, que é destinado para isso. E em relação aqui ao nosso município, né, além desses órgãos de denúncia, tem a rede de apoio, né, que é o CRAS, o CREAS, o CAPES, o hospital, a UBS, deixa eu ver aqui, Secretaria da Mulher, a escola, né, na figura ali do NAI, que é muito importante também, como você estava falando aí com a Daniela, né, em relação à escola, tem o NAI lá atuando. Enfim, são esses, né, as redes de apoio que podem estar nos procurando para alguma informação. Por mais que não sejamos órgãos de denúncia, né, a rede de apoio podem estar nos procurando para buscar informações, né, e em caso de suspeita, né, o conhecimento, confirmação, denunciar nos órgãos competentes, como eu falei. Ok. O Anderson está tentando carregar aí, para a gente eu já abri o site aqui, tá? Inclusive não só sobre violência contra a criança, né? Racismo, xenofobia, né? Pornografia, assim, tem uma série de coisas aqui que você pode denunciar, tá bom? Se carregar aí, né, Anderson, aí a gente coloca no ar para o pessoal conseguir também ver na tela quem está acompanhando a gente, tá? Pois não, doutor? Não, esse site aqui. Tá certo. Pronto, eu já mandei aqui o link para ele, né? Pronto. E tem o Disque 100 também para o pessoal fazer a denúncia por telefone, tá bom? Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Agradecer a doutora Maiara e vocês fiquem à vontade aí se quiserem acrescentar mais alguma coisa. Pronto, obrigada, Vilber, e a todos os ouvintes. Queria dizer que a campanha do Maio Laranja, ela surge justamente para isso, né? Para mobilizar, para informar e para prevenir. Porque é uma violência que muitas vezes acontece de forma silenciosa em ambientes que deveria estar protegendo, né, as nossas crianças e adolescentes. Então, no mais é isso. Obrigada pelo espaço e a gente fica à disposição. Tá. A Dávila também, obrigado, né, Dávila? E o CAPES também, como você disse, de portas abertas, né, para ajudar. Exatamente, né? E a gente sempre reforça a importância da gente ficar de olho nas nossas crianças, como o Daniel falou, né? São nossas crianças, a gente precisa se atentar para os sinais que essas crianças, né, dão, as mudanças comportamentais, porque isso tudo acaba sendo, né, a ponte ali para a gente cuidar melhor, para a gente identificar uma situação de abuso. Doutora Daniela, também obrigado pela vinda aqui. Já vamos ficar marcados para a gente falar sobre a questão da frequência do Bolsa Família, né? Sim. Agradecer, Vilber, né, a oportunidade da gente estar falando, né? Sempre as famílias estão atentas aos sinais, né? Como os mitos, né? Qualquer pessoa pode ser um abusador. Também não existe só homens abusadores, né? Existem mulheres abusadoras. Então, a gente tem criança, tem adolescente, a gente ensina a proteger, mas tem que estar atento aos sinais de comportamento, dessa proximidade excessiva com adultos, principalmente os adolescentes, né? Muitas vezes são aliciados, esses comportamentos, regressões, né, de comportamentos infantis, a questão do silêncio, né, segredo,
Então, nas redes, celular com senha com adolescente, né? Ou crianças e adolescentes, celular com senha, sem aquelas privações de programação do que ele está vendo, né? Nas redes, comportamentos, né? Queda de rendimento escolar, mudança de hábito, alguns sinais físicos, né? Que relatam, identificam mais facilmente o problema, mas existem muitos sinais psicológicos, né? Que não aparecem. Então, sempre estar, né, atento, sabendo que qualquer pessoa pode ser um violador. Então, ensinando as nossas crianças, né, de acordo com a faixa etária de cada um, a gente já, né, por isso que a gente trabalha com os pais também, para que os pais não tenham uma crença errada do que a gente está tratando nas escolas, né? O que a gente está ensinando é a se proteger. Quando você pega um bebezinho, cheira nas partes íntimas dele, ali relata estímulo. Então, ele não sabe que ali é um toque ruim, ele vai saber futuramente, né? Então, acaba que você faz estímulos que ele pode achar normal. Ele só pode perceber mais na frente quando ele tiver o entendimento, né? E tiver a informação que aquilo ali é uma forma de abuso, não é um toque bom. Então, por isso que a gente tem que falar, por isso que quando a gente vê e dizer, olha, isso não é bacana, não é legal, são estímulos que a gente não deve dar aos nossos bebês, às nossas crianças que ainda não sabem interpretar o que é, porque isso não é normal. Perfeito. Dá para colocar na tela, Dá, Anderson? Coloca na tela, ó, o site que a doutora Mayara se referiu aqui, tá? É o safernet.org.br /denuncie, tá certo? Eu já avancei aqui, Anderson, dá para ir voltando, você clicando só pra gente mostrar o caminho aqui pro pessoal, ó. Aí você escolhe o tema, do lado esquerdo aqui tem o tema, tá? Tem xenofobia, tem racismo, tem tráfico de pessoas, tem pornografia infantil. Vamos clicar aí, Anderson, coloca aí pornografia, isso. Aí abre aqui para você escolher o estado, tá? Abre para você escolher o estado, vamos colocar aqui Ceará, isso. Aí lá embaixo você faz o comentário, coloca o URL do site e faz o comentário lá. E é totalmente anônimo, tá? E aí isso vai para uma rede e essa rede vai tomar as providências e vai fazer as investigações, tá certo? E tem o Disque 100, que é o telefone também, né? Que é fácil aí de você ligar. Vamos ajudar, gente. A rede tem que ser completa por você, pelas famílias. Meninas, obrigado, um abraço, bom trabalho, bom maio laranja aí pra vocês, tá bom? Eu esqueci de falar aqui do restante da programação. Deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui, não? Não tem aqui, né? Mas hoje aqui no rádio a gente encerra essa campanha de entrevistas aqui no rádio, mas a campanha segue aí pronto, site da prefeitura, tem a programação inteira. Amanhã a gente pega, né, Anderson? Por conta do tempo, amanhã a gente pega e traz aqui a programação do restante do Maio Laranja, nesse Dia Nacional de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes. Valeu, pessoal! Você já está bem informado. A Sol FM apresentou Solonópole Agora. ZYV